Bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo alcance o seu coração neste exato momento. Antes mesmo de qualquer preocupação ocupar os seus pensamentos, permita que esta seja a primeira voz que acompanhe o seu amanhecer. Deus está com você, e esta manhã não começou por acaso. Eu peço que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde e cada passo que você dará hoje. Que Ele envolva a sua mente com serenidade, fortaleça o seu corpo, proteja aqueles que você ama e faça deste lar um lugar onde a presença divina seja mais forte do que qualquer medo ou preocupação. Hoje é mais uma manhã que Deus preparou especialmente para você. E o tema da nossa oração é: comece o dia com milagres, paz e propósito. Talvez você tenha acordado pensando que seria apenas mais um dia igual aos outros. Mas, aos olhos do Senhor, nenhum amanhecer é comum. Cada novo dia traz uma oportunidade para recomeçar, confiar e experimentar a fidelidade de Deus de uma forma nova. Talvez você tenha dormido pouco esta noite. Talvez tenha acordado várias vezes, preocupado com contas que vencem, com uma consulta médica que se aproxima, com alguém da sua família que está distante ou enfrentando dificuldades. Talvez você esteja carregando um peso que ninguém conhece, aquela dor que você esconde atrás de um sorriso, a ansiedade que aperta o peito logo ao abrir os olhos, o medo silencioso de que as coisas nunca mudem. Quem sabe você já pegou o celular assim que acordou e encontrou notícias que aumentaram ainda mais a sua preocupação. Ou talvez tenha olhado para o teto por alguns minutos, tentando encontrar forças para enfrentar mais um dia de trabalho, mais uma batalha financeira ou mais uma luta que parece não ter fim. Se alguma dessas situações descreve o que você está vivendo, quero que escute esta verdade com todo o seu coração. Deus conhece cada detalhe da sua história. Antes mesmo de você pronunciar uma única palavra nesta manhã, Ele já havia recolhido cada lágrima, ouvido cada suspiro e visto cada preocupação escondida dentro da sua alma. A palavra de Deus nos oferece uma promessa que sustentará toda a nossa oração de hoje. Em Isaías 41:10, o Senhor nos diz: não tenha medo, porque eu estou com você. Não fique assustado, porque eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Perceba que Deus não promete uma vida sem desafios. Ele não diz que nunca haverá tempestades, mas faz uma promessa muito maior. Ele estará ao seu lado em cada passo do caminho. Quando suas forças acabarem, Ele será a sua força. Quando a esperança parecer pequena, Ele continuará sustentando você com sua mão poderosa. Se você acredita nessa promessa e deseja entregar este novo dia nas mãos do Senhor, escreva nos comentários esta simples oração de fé: Senhor, eu entrego este dia em tuas mãos. Talvez essa seja apenas uma frase para algumas pessoas, mas para quem crê, cada palavra escrita com fé se transforma em uma pequena semente de esperança e em uma oração que se une à de tantos irmãos e irmãs que neste momento também estão buscando a presença de Deus. E permaneça comigo até o fim desta oração. Daqui a pouco, nós vamos colocar diante do Senhor exatamente aquilo que hoje pesa mais no seu coração. Vamos confiar a Ele os nossos medos, as nossas feridas e os nossos sonhos, certos de que aquele que começou esta manhã ao nosso lado continuará caminhando conosco durante todo este dia. Antes de entrarmos nessa oração mais profunda, quero caminhar com você até o coração desta promessa de Deus. Porque talvez o milagre que você tanto espera já tenha começado no instante em que você decidiu entregar esta manhã nas mãos do Senhor. Às vezes, o maior peso que carregamos não está nas mãos, mas dentro do coração. Há pessoas que começaram esta manhã sorrindo para a família, preparando o café, organizando a casa, respondendo mensagens, mas por dentro estão completamente cansadas,
Ninguém percebe, ninguém imagina. Só Deus conhece o silêncio das batalhas que você enfrenta todos os dias. Talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez tenha aprendido a esconder as lágrimas para não preocupar quem ama. Talvez entre no banheiro apenas para chorar alguns minutos em silêncio, lave o rosto e volte como se estivesse tudo bem. Talvez, durante a madrugada, você tenha despertado às 3 da manhã sem conseguir dormir novamente, enquanto pensamentos insistiam em dizer que o futuro parece cada vez mais incerto. Quem sabe, antes mesmo de ouvir esta oração, você abriu o aplicativo do banco e sentiu um aperto ao olhar o saldo da conta. As contas continuam chegando. O salário parece nunca ser suficiente. Você faz planos, trabalha duro, economiza o que pode, mas ainda assim vive com medo de faltar o necessário. Ou talvez a sua preocupação tenha outro nome: uma consulta médica marcada, um exame aguardando o resultado, uma dor que ainda não encontrou explicação, a preocupação com um filho que se afastou da fé, um casamento que já não é o mesmo, ou um familiar que enfrenta uma enfermidade e faz seu coração permanecer em constante oração. Há também aquelas dores que ninguém consegue enxergar, o cansaço de fingir que está tudo bem, o peso de ser forte para todos, a sensação de que você cuida de tantas pessoas, mas, quando precisa de um abraço ou de uma palavra de conforto, parece não haver ninguém por perto. É nesses momentos que o inimigo tenta sussurrar que Deus se esqueceu de você, mas essa é uma mentira. O silêncio de Deus nunca significa a ausência de Deus. Enquanto você luta para entender o que está acontecendo, o Senhor continua sustentando cada passo da sua caminhada. Mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar uma saída, as mãos de Deus continuam trabalhando em lugares onde você ainda não pode ver. Eu me lembro da história de Maria Helena, de 58 anos, moradora de Belo Horizonte, costureira há mais de 3 décadas. Depois de perder o marido, ela viu sua vida mudar completamente. Além da saudade, vieram as dificuldades financeiras e a responsabilidade de ajudar a criar a neta. Muitas manhãs começaram com lágrimas antes mesmo do café estar pronto. Ela contou que houve dias em que olhava para a pequena oficina de costura e se perguntava se conseguiria mantê-la aberta por mais uma semana. O medo era constante, mas, antes de ligar a máquina de costura, ela fazia sempre a mesma coisa. Colocava uma Bíblia sobre a mesa, respirava profundamente e entregava aquele dia ao Senhor em oração. Ela mesma disse que os problemas não desapareceram de um dia para o outro. Os boletos continuaram chegando. O trabalho continuou exigindo esforço, mas algo mudou primeiro dentro dela. A paz começou a ocupar o lugar onde antes havia apenas desespero. E pouco a pouco, Deus foi abrindo portas que ela jamais poderia imaginar. Talvez seja exatamente isso que Deus queira fazer também na sua vida hoje. Talvez o primeiro milagre desta manhã não seja uma mudança imediata nas circunstâncias, mas uma transformação silenciosa dentro do seu coração. Porque quando Deus fortalece a nossa alma, passamos a enfrentar as mesmas lutas com uma esperança completamente nova. Lembre-se novamente da promessa que recebemos no início desta oração. Não tenha medo, porque eu estou com você. Essas palavras não foram dirigidas apenas ao povo de Israel há tantos séculos. Elas continuam sendo pronunciadas por Deus para você, aqui e agora, nesta manhã. E é exatamente aqui que começa o milagre que muitas pessoas não conseguem enxergar. Porque quando o medo deixa de conduzir os nossos passos e damos lugar à confiança, Deus começa a agir de maneiras que ultrapassam aquilo que os nossos olhos conseguem compreender. Agora, caminhemos juntos para contemplar uma verdade que pode mudar completamente a forma como você encara este novo dia. Mesmo quando tudo parece estar em silêncio, Deus continua trabalhando por você. Talvez neste momento você esteja se perguntando: se Deus está comigo, por que tantas coisas ainda parecem não mudar?
Essa é uma pergunta que muitos corações fazem em silêncio. Talvez até você já a tenha feito. Não porque tenha perdido a fé, mas porque o peso das lutas, às vezes, parece maior do que as nossas forças. Mas existe uma verdade que nunca muda. Deus continua agindo, mesmo quando os nossos olhos ainda não conseguem perceber. Nós vivemos em um tempo em que queremos respostas rápidas. Quando fazemos uma oração, esperamos que a solução venha imediatamente. Quando enfrentamos uma dificuldade, desejamos que ela desapareça o quanto antes. No entanto, Deus trabalha em um tempo diferente do nosso. Enquanto enxergamos apenas o dia de hoje, Ele contempla toda a nossa história. Há bênçãos que Deus prepara em silêncio. Há livramentos que nunca saberemos que recebemos. Há portas que se fecharam, não para nos punir, mas para nos proteger. E há caminhos que parecem demorados, porque o Senhor está fortalecendo o nosso coração antes de nos entregar aquilo que tanto pedimos. Talvez você esteja vivendo exatamente essa espera. Você reza há meses por um emprego, pede pela cura de alguém que ama, suplica pela restauração do seu casamento, clama pela conversão de um filho, ou simplesmente pede a Deus uma noite de sono tranquila, sem ansiedade, sem medo e sem aquela sensação de vazio que insiste em permanecer. Se essa é a sua realidade, não desista. O céu nunca fica indiferente a uma oração feita com sinceridade. Cada lágrima derramada em silêncio é vista pelo Pai. Cada súplica pronunciada entre lágrimas sobe até o seu coração. Ainda que você não veja imediatamente, Deus está preparando algo que hoje você talvez ainda não consiga compreender. Lembro-me do evangelho em que os discípulos atravessavam o mar quando uma forte tempestade começou. O vento era intenso, as ondas batiam contra o barco, a água entrava por todos os lados. Homens experientes, acostumados ao mar, sentiram medo de morrer. E onde estava Jesus? No mesmo barco. Por um instante, os discípulos imaginaram que estavam sozinhos. Parecia que o mestre permanecia em silêncio enquanto a tempestade aumentava. Então eles o chamaram, e Jesus se levantou, olhou para o vento, olhou para o mar, e com autoridade disse: "Silêncio, acalme-se." Naquele mesmo instante, a tempestade perdeu a força, e uma grande paz tomou conta de tudo. O mais bonito dessa passagem não é apenas o milagre sobre o mar. É lembrar que, durante toda a tempestade, Jesus nunca abandonou o barco. Da mesma forma, talvez hoje você sinta que as ondas estão altas demais. As preocupações parecem maiores do que a esperança. O medo tenta convencer você de que Deus está distante, mas Ele continua no barco da sua vida. Ele continua segurando a sua mão, mesmo quando você sente que está perdendo as forças. Ele continua ouvindo cada oração, mesmo quando o céu parece silencioso. E o mesmo Deus que acalmou aquele mar, continua acalmando corações. O mesmo Deus que fortaleceu os discípulos, continua fortalecendo aqueles que colocam sua confiança nele. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Talvez o maior milagre que começará nesta manhã seja devolver ao seu coração a certeza de que você nunca caminhou sozinho. Porque antes que a resposta chegue às suas mãos, Deus deseja restaurar a esperança dentro da sua alma. Agora, eu quero convidar você para um momento muito especial. Não será apenas mais uma oração, será um encontro entre o seu coração e o coração de Deus. Onde você estiver, permita-se desacelerar por alguns instantes. O Senhor já está aqui e Ele deseja receber tudo aquilo que você tem carregado em silêncio. Agora, eu convido você a fazer algo muito simples, mas profundamente transformador. Se for possível, pare por um instante tudo o que está fazendo. Não importa se você está em casa, a caminho do trabalho, sentado na sala, na cozinha ou ainda deitado. Onde quer que você esteja, Deus pode alcançar o seu coração. Respire profundamente. Inspire lentamente e, ao expirar, imagine que você está colocando diante do Senhor
todo o peso que trouxe até aqui. Respire mais uma vez. Sinta que cada respiração é um lembrete de que o próprio Deus lhe concedeu mais um dia de vida. Você acordou porque Ele sustentou o seu fôlego durante toda a noite. Antes mesmo que seus olhos se abrissem, o amor de Deus já velava por você. Agora, se puder, coloque delicadamente a sua mão sobre o peito. Sinta o seu coração bater. Cada batida é uma prova de que Deus ainda escreve a sua história. Enquanto o seu coração pulsa, ainda existe esperança, ainda existe propósito, ainda existe um amanhã preparado pelo Senhor. Feche os olhos por alguns instantes. Não tenha pressa. Imagine Jesus aproximando-se de você com o mesmo olhar cheio de ternura com que acolhia os cansados, os doentes, os esquecidos e todos aqueles que carregavam fardos pesados. Ele não olha para você com condenação. Ele não aponta os seus fracassos. Ele não se afasta por causa das suas fraquezas. Ao contrário, Cristo se aproxima com infinita misericórdia e diz ao seu coração: não tenha medo, eu estou aqui. Permita que essa verdade desça da sua mente até o mais profundo da sua alma. Agora, com humildade, vamos começar nossa oração agradecendo. Senhor, obrigado por esta manhã. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pela oportunidade de recomeçar e por tua fidelidade, que nunca falha, mesmo quando nós vacilamos. Obrigado pelas alegrias que experimentamos e também pelas lutas que, embora difíceis, têm nos ensinado a confiar mais profundamente em Ti. Nós te agradecemos pelas pessoas que colocaste em nossa caminhada, pelo pão de cada dia, pela força para continuar e pelas inúmeras vezes em que nos protegeste sem que sequer percebêssemos. E nesta manhã, Senhor, nós colocamos diante de Ti todo este novo dia, cada compromisso, cada decisão, cada encontro, cada desafio, que os nossos pensamentos sejam guiados pela Tua sabedoria, que as nossas palavras levem paz, que as nossas atitudes revelem o amor de Cristo a todos que cruzarem o nosso caminho. Mas, antes de pedir qualquer bênção, queremos reconhecer a nossa necessidade da Tua misericórdia. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa as palavras ditas sem amor, os julgamentos precipitados, a impaciência, a falta de confiança, as vezes em que permitimos que o medo fosse maior do que a fé, as ocasiões em que esquecemos que Tu estavas conosco e tentamos carregar tudo sozinhos. Lava o nosso coração com o Teu infinito amor. Purifica os nossos pensamentos. Renova em nós um espírito humilde, obediente e cheio de esperança. Retira todo o ressentimento, toda mágoa, toda culpa que ainda pesa sobre a nossa alma. Ensina-nos também a perdoar aqueles que nos feriram, assim como Tu nunca te cansas de nos perdoar. Neste instante de silêncio, Deus conhece até aquela lágrima que você nunca mostrou para ninguém. Ele conhece a oração que você nunca conseguiu colocar em palavras. Ele conhece o medo escondido por trás do seu sorriso. E justamente por conhecer tudo isso, Ele o acolhe com um amor que não julga, não rejeita e nunca abandona. Por isso, continue comigo. Agora vamos apresentar ao Senhor, uma por uma, as áreas da nossa vida que mais precisam da sua graça. Vamos colocar em suas mãos as feridas do coração, a nossa família, o trabalho, as finanças e tudo aquilo que parece impossível aos nossos olhos, porque aquilo que é impossível para nós continua sendo possível para Deus. Senhor Jesus, agora nós queremos abrir completamente o nosso coração diante de Ti. Nada será escondido, nada será disfarçado, porque Tu conheces a nossa vida melhor do que nós mesmos e nos amas exatamente como somos, com nossas forças, nossas fragilidades e nossa constante necessidade da Tua graça. Começamos colocando diante de Ti as nossas feridas mais profundas, aquelas que ninguém vê, as palavras que nos machucaram e nunca esquecemos, as decepções que ainda provocam lágrimas, os sonhos que pareciam tão bonitos, mas que ficaram pelo caminho,
as perdas que deixaram um vazio difícil de explicar. Senhor, toca cada uma dessas lembranças com a delicadeza do teu amor. Onde existe dor, derrama o teu consolo. Onde existe culpa, derrama o teu perdão. Onde existe desânimo, faz nascer uma nova esperança. Visita também a nossa família, abençoa o nosso lar, que a tua paz reine dentro da nossa casa. Se existe divisão, leva a reconciliação. Se existem palavras duras que feriram corações, ensina-nos novamente a dialogar com amor. Protege os nossos pais, fortalece os nossos filhos, acompanha os nossos netos, ampara aqueles familiares que estão distantes, tanto fisicamente quanto espiritualmente. E se há alguém da nossa família afastado de ti, Senhor, continua batendo à porta do seu coração com paciência e misericórdia. Que ninguém se perca, mas que todos encontrem o caminho da tua luz. Nós também te entregamos a nossa saúde. Tu conheces cada dor escondida, cada diagnóstico, cada exame aguardado, cada consulta marcada, cada noite em que o medo falou mais alto do que a esperança. Estende agora a tua mão sobre todos os enfermos. Fortalece aqueles que estão em tratamento. Conforta quem sente dores constantes. Sustenta os profissionais da saúde que dedicam a vida ao cuidado dos outros. E concede serenidade às famílias que acompanham alguém enfermo, para que nunca lhes falte a confiança na tua presença. Senhor, colocamos também diante de ti o nosso trabalho e a nossa vida financeira. Tu sabes quanto esforço existe por trás de cada dia. Quantas pessoas saem cedo de casa e voltam cansadas, apenas desejando oferecer uma vida melhor à família. Olha para aqueles que estão desempregados. Abre portas onde hoje existem apenas paredes. Concede sabedoria para quem empreende, honestidade para quem administra, coragem para quem está começando de novo. Ensina-nos a viver com responsabilidade, sem permitir que a ansiedade pelo dinheiro roube a paz do nosso coração. Que nunca nos falte o necessário e que aprendamos a reconhecer a tua providência até nas pequenas bênçãos de cada dia. Agora, Senhor, nós pedimos a tua proteção espiritual. Livra-nos de todo o mal. Afasta de nós toda influência que nos afaste da tua vontade. Guarda a nossa mente contra pensamentos de desânimo, desespero e medo. Protege os nossos passos, as nossas decisões e os lugares por onde passaremos hoje. Que os teus santos anjos caminhem à nossa frente, ao nosso lado e atrás de nós, protegendo-nos em cada instante deste novo dia. E, acima de tudo, concede-nos a paz que o mundo não pode oferecer. A paz que permanece mesmo quando ainda existem problemas para resolver. A paz que fortalece quando as forças parecem terminar. A paz que nasce da certeza de que tu permaneces conosco em todos os momentos. Senhor, faz do nosso coração a tua morada. Que nenhuma preocupação seja maior do que a nossa confiança em ti. Que nenhuma dificuldade apague a luz da esperança. E que, ao final deste dia, possamos olhar para trás e reconhecer que a tua mão esteve presente em cada detalhe da nossa caminhada. Agora, permaneça em espírito de oração por mais alguns instantes, porque juntos vamos elevar a nossa voz com toda a confiança e proclamar aquilo que Deus já começou a realizar em nossa vida. Em nome de Jesus, declararemos que o medo não terá a última palavra, que a esperança florescerá novamente e que a graça do Senhor abrirá caminhos onde hoje só conseguimos enxergar impossibilidades. Chegamos agora a um momento muito especial da nossa oração. Depois de agradecer, entregar, confiar e colocar diante de Deus tudo aquilo que pesa sobre o nosso coração, chegou a hora de proclamar, com fé, as promessas do Senhor sobre a nossa vida. Não porque confiamos nas nossas próprias forças, não porque acreditamos que podemos controlar o amanhã, mas porque sabemos em quem colocamos a nossa esperança. Se você puder, mantenha a sua mão sobre o coração. Respire profundamente mais uma vez. E, se estas palavras expressam a sua fé, acompanhe-as no silêncio da sua alma. Em nome de Jesus,
eu declaro que o medo não governará este dia, porque o Senhor caminha à minha frente. Em nome de Jesus, eu declaro que a paz de Cristo guardará a minha mente e o meu coração. Mesmo que surjam notícias inesperadas, dificuldades ou desafios, eu não caminharei sozinho. Em nome de Jesus, eu declaro que toda ansiedade será entregue aos pés da cruz. Não permitirei que as preocupações roubem a alegria que Deus deseja derramar sobre este novo dia. Em nome de Jesus, eu declaro cura para os corações feridos. Que toda tristeza encontre consolo, que toda culpa encontre perdão, que toda lágrima seja acolhida pela infinita misericórdia do Pai. Em nome de Jesus, eu declaro proteção sobre a minha família. Que o Senhor guarde aqueles que amo. Que nenhuma divisão encontre espaço em nosso lar. Que o amor seja mais forte do que qualquer desentendimento. Em nome de Jesus, eu declaro bênção sobre o meu trabalho e sobre a minha vida financeira. Que Deus abra as portas certas. Que nunca falte o pão sobre a nossa mesa. Que a providência divina se manifeste nos momentos em que os recursos parecerem insuficientes. Em nome de Jesus, eu declaro que nenhuma força contrária poderá afastar-me da vontade de Deus. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a minha esperança. E porque Ele está comigo, eu não preciso viver escravizado pelo medo. Senhor, fortalece a nossa fé, para que ela seja maior do que aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Ensina-nos a confiar, mesmo quando a resposta ainda não chegou. Ajuda-nos a permanecer firmes quando o caminho parecer longo. Que jamais percamos a certeza de que Tu estás trabalhando, mesmo no silêncio. Agora, diminua o ritmo do seu coração por um instante. Respire lentamente. Perceba como a presença de Deus envolve este momento. Talvez as circunstâncias ao seu redor ainda sejam as mesmas. Talvez alguns problemas ainda esperem por você quando esta oração terminar. Mas existe algo que pode ter mudado profundamente. Você não está mais carregando tudo sozinho. O Senhor recebeu cada uma das suas preocupações. Ele ouviu as palavras que você pronunciou e também aquelas que ficaram apenas no íntimo do seu coração. Você não está sozinho. Deus ouviu as suas lágrimas. Ele conhece o seu cansaço. Conhece as noites em que você pensou em desistir. Conhece as perguntas que ninguém mais ouviu. E mesmo conhecendo tudo isso, continua olhando para você com amor, paciência e infinita misericórdia. Talvez hoje você ainda não veja o milagre completo, mas pode sair desta oração com a certeza de que Deus já começou a agir. Às vezes, o primeiro milagre acontece dentro da alma. É quando a paz substitui a angústia, quando a esperança vence o desânimo, quando a confiança ocupa o lugar do medo. E é exatamente dessa paz que nasce a força para continuar caminhando. Antes de encerrarmos este encontro com o Senhor, vamos rezar juntos as orações que, há séculos, unem toda a Igreja. Vamos confiar o nosso dia ao Pai, colocar-nos sob a proteção da Virgem Maria e receber com humildade a bênção que nos acompanhará em cada passo desta jornada. Chegamos ao final da nossa oração, mas não ao fim da presença de Deus. Quando este vídeo terminar, o Senhor continuará caminhando ao seu lado. Ele irá à sua frente em cada decisão, permanecerá ao seu lado em cada desafio e sustentará você com seu amor em cada momento deste novo dia. Agora, com o coração unido ao de toda a Igreja, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E, confiando-nos ao cuidado materno da Virgem Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, Mãe de ternura e de esperança, acompanha-nos durante este dia. Ensina-nos a confiar quando o coração vacilar, a permanecer firmes quando surgirem dificuldades e a dizer sim à vontade de Deus, assim como tu disseste. Cobre-nos com o teu manto de proteção, guarda as nossas famílias e conduz-nos sempre para mais perto do teu Filho, Jesus. E agora, façamos juntos o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre a sua vida nesta manhã. Que o Senhor ilumine os seus caminhos quando você não souber qual direção seguir. Que Ele fortaleça as suas mãos para o trabalho, renove as suas forças quando o cansaço chegar e encha o seu coração de uma paz que nenhuma dificuldade poderá destruir. Que Deus proteja a sua casa, proteja a sua família, proteja a sua saúde, proteja o seu trabalho, proteja cada viagem, cada encontro e cada passo que você dará hoje. Que toda palavra de desânimo seja substituída pela esperança. Que toda ansiedade seja transformada em confiança. Que toda lágrima encontre consolo na presença do Senhor. E que, quando este dia terminar, você possa reconhecer que Deus esteve presente em detalhes que talvez agora ainda não consiga imaginar. Nunca se esqueça desta verdade. Você não acordou sozinho nesta manhã. O Senhor despertou você porque ainda há propósito para a sua vida. Ainda há pessoas que serão alcançadas através do seu testemunho. Ainda há portas que Deus abrirá no tempo certo. Ainda há milagres que estão sendo preparados enquanto você continua confiando. Leve esta certeza com você durante todo o dia. Independentemente do que acontecer, Deus permanece fiel. Quando as suas forças diminuírem, lembre-se desta oração. Quando surgir uma preocupação inesperada, repita em silêncio: o Senhor está comigo, não temerei. E permita que essa promessa sustente o seu coração. Se esta oração trouxe paz ao seu coração, eu convido você a fazer dela um gesto de amor. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de esperança nesta manhã. Talvez exista uma pessoa enfrentando uma luta silenciosa, esperando apenas uma palavra para continuar. Deus pode usar o seu pequeno gesto para alcançar esse coração. E se você escreveu nos comentários: Senhor, eu entrego este dia em tuas mãos, volte ao final deste dia e lembre-se da promessa que fez diante de Deus. Tenho confiança de que você poderá enxergar, mesmo nas pequenas coisas, sinais da sua presença amorosa. Que o Senhor o abençoe e o guarde. Que faça resplandecer sobre você a sua face e lhe conceda a sua graça. Que volte para você o seu olhar de misericórdia e lhe dê a sua paz. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus, da proteção de Nossa Senhora e da força do Espírito Santo. Amém.